Poços de Caldas e região, estamos chegando com Poços Agora, notícia em cima da hora, edição especial de sábado. Hoje eu recebo ela aqui pela primeira vez nos estúdios do programa, mas já é uma velha conhecida nossa, já se tornou assim meio que sócia aqui da casa, porque participa de muitas entrevistas, de matérias. Eu já fiz homenagem a ela no Memória Viva, em outros projetos sociais aqui de Poços de Caldas, mas eu tenho uma felicidade, uma honra de recebê-la aqui pela primeira vez, principalmente porque marca o mês das mulheres com vocês, Lúcia Vera de Lima. A nossa querida Lúcia Vera, que faz parte da nossa cultura popular, de manifestações populares em Poços de Caldas. E olha, o currículo dela é extenso, agente cultural, pedagoga, faz parte do Conselho da Igualdade Racial, mestre da cultura popular, bandeireira do Terno de Congo de São Benedito, diretora cultural do Chico Rei Clube. Deixei alguma coisa para trás? Não. E ainda confecciona as bonecas Abayomi, que são as bonequinhas pretas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Poxa, que legal, né? Tão bom falar um currículo tão extenso desse. E olha que você lutou muito para isso, né, Lúcia, para chegar até aqui. Eu falo Lúcia porque uns chamam você de Vera, outra de Lúcia. Às vezes eu Vera Lúcia, Lúcia Vera. Eu sempre confundo, né? Porque quando tem dois nomes próprios. Mas seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, fico muito feliz de estar aqui no seu programa, né? Principalmente, né, por falar com você, sempre é um prazer enorme. A casa que sempre me acolheu com muito carinho, com muito respeito, né, pelo meu trabalho, pela nossa causa. Então, assim, fico muito feliz e agradecida por estar aqui. E nesse mês que marca o mês das mulheres, né? Eu falo que mês das mulheres, né? Até para marcar, eu digo que seria mais para a gente conscientizar em relação à prevenção, à saúde, a várias doenças e principalmente algumas causas, né? Que sempre a gente tem que estar lembrando a comunidade, principalmente a questão do preconceito, o racismo, né? Que ele existe, está impregnado na nossa sociedade, isso é fato. Sim. E aos poucos a gente está tentando mudar isso através da informação, e uma informação segura, com credibilidade, sem fake. Sim. E a Vera também está sempre, né, Vera, por trás de muitas causas. Às vezes você não é a protagonista, mas você está sempre por trás também, ajudando projetos aqui em Poços de Caldas, movimentos. Isso é tão importante. É um trabalho de formiguinha que você já está trazendo lá de trás, né, para chegar até aqui. Sim. Fala um pouquinho para a gente. Eu sempre digo que eu ainda, às vezes, não tomei consciência, né, da importância que a gente tem enquanto fazedores de arte, fazedores de cultura, né, esses atores que, de repente, fazem de maneira voluntária, mas que a gente está trabalhando, né, nos projetos sociais. Então, eu acho que quando a gente toma essa consciência, às vezes até dá um susto, fala, nossa, será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou fazendo certo? Será que essa importância, eu coloco entre aspas, né, essa importância que às vezes a gente acaba tendo, né, de representatividade, né? Então é muito essa referência. Exemplo para muitas mulheres que a gente não tem essa consciência. Não. E aí quando a gente participa de algum evento, que as pessoas se espelham na gente, começam a perguntar algo sobre a gente, que a gente fala, opa, né, deixa eu pensar, o que eu vou falar, porque não faz muito tempo que a gente participou de uma roda de conversa no Museu Histórico e Geográfico e você estava lá. E eu me lembro direitinho, eu estava mediando o evento, não é? E eu, como você, também tenho muita vergonha de falar sobre mim, falar sobre a minha vida. A gente é extrovertida na frente das câmeras, mas por trás, quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímida. Sim. E você também tem isso, né, Vera? Quando você está lá no seu movimento, participando das suas manifestações, dos seus projetos, a gente parece que traz um personagem, né? Mas na vida real é mais complicado, né? E eu me lembro direitinho, quando você chegou, você se encostou pertinho de mim, ficou assim, eu falei, você senta perto de mim, eu tô com o microfone na mão, eu sou um perigo com o microfone. Sempre. E aí quando ela começou a falar, ela falou, gente, eu morro de vergonha de estar aqui, de falar sobre mim, eu gosto de falar para os outros, de contar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, mas quando a gente tem que falar um pouquinho da nossa referência, da nossa vida, da nossa experiência, é mais complicado. Eu me lembro direitinho dessa frase. Aí você ficou ao meu lado,
Foi a primeira que eu Fui passei. a primeira, exato. Passei o microfone, falei, toma que o microfone é seu. Uhum. É tão difícil, né, Vera? É complicado, né, a gente contar da gente. Eu gosto muito de contar, às vezes, o que eu faço, né? Por onde eu passei. E é igual a mim também. Por onde eu passei, com as pessoas com quem eu dialoguei, né? Com as pessoas com quem eu tive, né? Essa troca. Então, eu acho que o mais difícil mesmo é contar, olha, a Lúcia Vera, fui isso. Aí isso já não me traz muita, para mim já não tem muita relevância, eu acho, né? E até um pouco de certo desconforto exato, também, né? Porque exato. assim, a gente sai um pouco dessa questão da nossa zona de conforto Sim. E começa a entrar numa área mais difícil, porque aí todo mundo quer perguntar alguma coisa, né? Sim. E pergunta de tudo, né? Então, né, mas a gente pensa, né? Já tenho aí, outro dia estava tentando, falei, eu vou tentar calcular o tempo já de trabalho, né? Eu acho que eu vou disfarçar, vou fazer de conta que eu não vou contar, não. Porque os anos passam, né? Os anos passam muito quando rápido. Alguém pergunta para mim, eu falo assim, aqui na TV eu acho que já passei dos 20, mas eu já perco as contas, porque eu sou muito assim desligada com data. Com data, né? para mim é um horror. Eu também sou assim, mas eu acho que eu já passei, eu acho que uma boa parte da minha vida, né, fazendo o que eu faço hoje. Né? Desde então, acho que desde quando eu comecei, desde quando eu me conheço por gente, acho que eu sempre já tive essa ligação com a arte, né? Com a cultura. Porque desde pequena. Porque eu lembro em outra oportunidade, uma entrevista, você dizendo do balé na sim, sua vida, que sim. você era a única menina preta no meio das demais sim. ali, e que não existia naquela época, assim, todas elas te tratavam bem, assim, você era igual a todas, né? E hoje a gente vê, assim, existe um preconceito velado. É bom a gente falar isso, né, Vera? Sim. Você que já sofreu muitos preconceitos e hoje você já está num patamar mais avançado, você consegue distinguir quem está ali passando aquele preconceito, te olhando de uma forma diferente e quem realmente te aceita e te trata como igual a gente está conversando aqui, chega, abraça, conversa, não tem esse negócio de cor da pele, mas é uma coisa que você já enfrentou e continua enfrentando. E é tão bom a gente passar essa experiência para as pessoas de casa, porque até eu mesma, eu gosto de falar, não é porque às vezes eu tenho um olho claro, verde, que eu sou louca, eu também sofro preconceito por trabalhar em televisão, porque às vezes a gente tem que trabalhar mais arrumado. Aí existe uma cobrança também, sabe, do outro lado. E é uma cobrança muito forte, rígida. Aí o dia que você não está maquiado, você não está com o cabelo arrumado, as pessoas vêm e te cobram. E aí, né? E aí teve um dia, não entrando, né, encontrei uma senhora no supermercado, ela falou assim, você é mais bonita na televisão. Olha. Eu achei legal a sinceridade dela, mas foi uma coisa tão, né, poxa, eu poderia ter falado outra coisa, às vezes te choca, né? Me chocou porque eu estava com o cabelo enrolado, de óculos, porque eu uso óculos, estava de shortinho, estava eu mesma fazendo compras. Normal, porque a gente né? era comum, como todo mundo, né? Eu só trabalho em televisão e exponho a minha imagem. Sim. Mas, assim, por outro lado, eu levei na boa, abracei, agradeci, tudo, mas você vê, são Mas é para ver como que a coisa é estrutural, né? Exatamente. Eu acho que, de maneira geral, quando a gente fala, eu trago muito isso, né, para a questão racial, né? A estrutura, né, social, ela faz com que as pessoas elas precisem ser como a sociedade quer enxergar, como as pessoas querem te ver. E, às vezes, as pessoas esquecem que... às vezes, aqui só o de fora, né, a imagem... Todo mundo a gente igual, tem, gente. E é desnecessário que isso aconteça, né? A gente né? tem que ser, a gente não tem que ter, não é? E trazendo isso, né, aqui para o mês das mulheres, né, as mulheres negras, as mulheres pretas, elas têm essa cobrança é muito grande também, né? Exatamente. E essa estrutura... De estar sempre arrumada, de estar assim não sei o quê. E o estar arrumada também, ela tem uma coisa... Eu hoje em dia, outro dia, inclusive... Eu acho que as coisas acontecem até em casa mesmo. Eu ri, me lembrei disso. A minha neta, olha para você ver, a minha neta falou... Já está uma mocinha, né? Já está uma mocinha, está com 11 anos, já vai fazer 11. E aí ela falou para mim assim, olha, vovó, mas eu estava olhando seu guarda-roupa, você não tem roupa de outras coisas, roupa escura, porque ela gosta de roupa escura. E as suas roupas são todas extravagantes, né? São todas coloridas. E aí eu falei com ela, olha, eu faço isso porque eu também já gostei muito de usar roupa escura só, né? E aí depois eu entendi o quão bonito que é as roupas com estilo afro, né?
essas figuras, esses desenhos. A gente pode falar que é uma identidade, né? É uma identidade. Mas é uma coisa que você está trazendo agora faz pouco tempo. Faz pouco tempo, faz muito pouco tempo. Que caiu mais uma consciência mesmo da sim. sua importância, da sua existência como ser humano, Sim. principalmente por ser uma mulher preta também na sociedade, uma referência e um exemplo para nós todas. E de mostrar, aqui na cidade, por exemplo, a gente tem muito pouco essa questão, né, de referência de roupa, essa questão da cultura mesmo, né, enquanto essa coisa visual, né? Então, quando as pessoas me veem agora, de repente, se eu tiver de calça jeans e de camisa, acho estranho. Tá vendo? Então, quando eu vou em algum lugar, eu procuro realmente sempre estar, né, com uma roupa, com uma isso estampa que étnica. incomoda a gente, essa questão de a gente tem que andar do jeito que a gente Sim, quer. eu vou diferente também, mas eu acabo que eu me entendi que essa é uma referência minha para as pessoas, para que as pessoas entendam, olha, a Lúcia usa isso e é bonito, é da cultura dela. Porque assim como as pessoas, eu falo que as outras culturas, elas têm um respeito diferenciado da nossa cultura. Então, tudo que é relegado à nossa cultura, ele tem um pouco do que é ruim, né? Então, as pessoas acham tudo que sempre está ligado ao ruim, ao feio. Então, eu falo, não, quando eu olhava para uma roupa, por exemplo, um amarelo, né, todo assim, um amarelo, azul, aí eu pensava assim, nossa, não, eu não tenho coragem de usar, né? Eu nunca vou usar. E eu, hoje em dia, não, eu amo, olha meu guarda-roupa e falo assim... Põe, aí sente falta. E eu acho que quando eu estou fazendo, né, alguma coisa que eu estou, como hoje estou aqui numa entrevista, as pessoas vão me ver, eu preciso mostrar a minha cultura, né? Eu preciso mostrar qual é a minha identidade, como eu sou, como o meu povo é, o quão bonito que nós somos, né? Perfeito. Olha, nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre o preconceito, porque eu falei lá atrás e deixamos passar, porque é uma coisa tão importante, principalmente neste mês, para conscientizar a população de um modo geral. E aí a gente não está falando só da questão do negro, da questão dos homossexuais, a gente está falando sempre das minorias, né, Vera? Que a gente tem que estar sempre lembrando as autoridades sobre políticas públicas, políticas que realmente sejam efetivadas e sejam colocadas em prática, porque não adianta nada você criar um projeto de lei, uma lei e ser engavetada. É necessário, não é? né? É necessário. Principalmente para a gente, com a condição de mulher. Sim. Né? Que está cada vez mais, está uma pouca vergonha se a gente for ver, né? Os crimes cada vez mais aumentando, as autoridades não fazem nada, que essa lei da Maria da Penha também que não resolve. Acaba que não vale muito, né? Só não fica no papel, mas na prática pouca coisa acontece. E aí a gente está vendo mulheres e mulheres morrendo. Todos os dias. Mulheres sendo agredidas, seja verbalmente ou fisicamente, no serviço também, são perseguidas. Então são assuntos que a gente tem que trazer à tona sempre que a gente puder. É verdade. Então nós vamos para o nosso intervalo e eu volto já já. Por um momento você fala, eu também queria viver aqui, eu também queria morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares, né, que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vi em Caldas lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas têm algo que é difícil se encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou.
Estamos de volta com o programa Postos Agora, notícia em cima da hora, edição especial de sábado. E hoje eu recebo com muito carinho Lúcia Vera. Olha, o currículo dela é bem extenso. Agente cultural, pedagoga, afroeducadora, mestre da cultura popular, conselheira, faz parte do Conselho da Igualdade Racial, bandeireira de terno de Congo de São Benedito e diretora cultural do Chico Rei Clube, e também é responsável pela confecção das bonequinhas Abayomi, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as bonequinhas pretas, que inclusive eu tenho uma que eu ganhei dela com muito carinho. Cobrei bastante, porque a boneca não vinha. Estou fazendo, estou confeccionando, né? Porque as encomendas são muitas, né, Vera? Vera, eu estava falando para ela que eu acho que eu sou a única pessoa que chama ela de Vera. Porque eu acho lindo esse nome. E eu conheço poucas pessoas no meu convívio que têm esse nome. Sim. E a gente estava falando da questão do preconceito. E esses dias, não foi uma discussão, né? Foi assim, um debate saudável, porque numa conversa a gente estava falando que hoje a gente fala da pessoa preta. E a pessoa se sentiu... ofendida. Eu falei, não, hoje é você que tem que falar que você é preta, né? E aí, é tão legal a gente falar isso para as pessoas, porque até pouco tempo a gente falava pessoa negra. E aí você estava dizendo sobre um historiador, né, do Rio de Janeiro, né, que faz essa diferença do negro para o preto. Conta pra gente. Sim, ele chama Nabi, né, ele é um historiador, é um africano que mora, que reside no Rio. E, inclusive, eu estou pensando que ele deve me mandar alguma mensagem, que ontem eu fiz um post, e ele curtiu. E a primeira vez que ele me chamou, ele não é muito de ficar curtindo as postagens, não. Eu estou imaginando então, se ele curtiu, é porque que ele alguma coisa, ou gostou, então ele tem alguma coisa ali que ele vai questionar. E aí, porque a primeira vez que ele me chamou foi eu fiz um post e coloquei negro. E aí ele me trouxe, ele tem um site que chama Pretinhosidade, se alguém quiser procurar, Pretinhosidade. E aí ele fala muito sobre essa questão. Porque a gente aprende também, né? Sim, com certeza. Ele fala muito sobre essa questão, né, da nomenclatura, do preto e do negro. Então ele fala que tudo que é relegado, que é falado enquanto preto, né, é bonito, e tudo que é o negro é feio. Então a gente fala, né? O buraco negro, a ovelha negra. Então, tudo que é ruim fica relacionado ao negro. E o que é bonito fica, né? Se eu compro um carro de luxo, o carro preto... Ninguém vai falar carro negro. O carro negro. A gente vai falar o vestido, aquele vestido tubinho que eu vi lá na loja, né? Aquele social preto. Todo mundo tem que ter um tubinho preto, né? Então, tudo que é bonito está relacionado ao preto. Então, ele fala que o negro já não existe, nunca existiu, que nós somos pretos, né? Então, e o movimento negro, ele é muito amplo, né? Então as pessoas pensam de maneira diferente. Eu mesma uso as duas palavras, então fica assim, depende do contexto. E onde você está. E onde eu estou, né? E como que eu recebo isso, então como que a pessoa me traz, né, esse negro ou esse preto. Então, assim, o racismo, ele... Mas é que você é uma pessoa muito tranquila. Você leva as coisas de uma forma muito leve. Eu acho isso ótimo. Só que tem pessoas que são mais radicais, né? Tem. Nós temos muitas. Principalmente no teu ciclo de amizade. Sim. Aqui em Poços, por exemplo, a gente tem algumas... eu acho muito interessante isso, porque a gente vai tendo outras visões, né? Outro dia eu descobri, eu não guardei o nome, mas descobri que tem um grupo aqui em Poços que são, eu vou colocar aqui também entre aspas, que são mais radicais. Então, assim, eles falam da questão da palmitagem, que a palmitagem é aquela coisa do branco que se mistura, do negro que se mistura com o branco, e são jovens. Mas eu acho que é importante que essas pessoas tragam outras visões, outros olhares, mas que também essa coisa de radicalizar também é muito difícil. E ainda mais na sociedade em que a gente vive, eu falo que para a gente falar mais igualdade, sim, e para a gente falar do racismo, né, e não basta eu não ser racista. A gente precisa ser antirracista. E também não é necessário que seja negro para ser antirracista. Então, eu preciso de agregar outras pessoas na minha luta para que essa luta cresça. E para que... e eu não preciso falar... eu tenho uma frase que eu aprendi há pouco tempo e que eu gosto muito, né?
nada de nós sem nós, nada sobre nós sem nós, né? Mas que nós estejamos enquanto protagonistas, né, dessa questão racial, mas que outras pessoas cheguem para agregar. Eu acho que isso é muito importante, porque outra palavra e outra palavra que eu gosto muito, que é o Ubuntu, que né, eu só sou se você for comigo. Então, se eu quero ampliar o olhar das pessoas, eu preciso falar para todo mundo. Então, eu não posso formar um grupinho, fechar aquele grupinho e falar só atacar também. e falar só sobre nós. Então, não dá para ser. E aí eu acho que eu consegui entender isso muito cedo. Então, é por isso que eu sempre... E eu acho que aprendi muito disso com a Tita, né? Porque a Tita, ela sempre permeou, ela sempre esteve em vários locais, ela sempre manteve firme, né, a nossa luta. É importante que a gente fale, é importante que a gente discuta, dialogue e leve toda, né, essa amplitude que tem dentro do nosso movimento. Mas eu preciso falar com todos. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu aprendi isso. Eu aprendi isso com a Tita. Então, eu não tenho essa questão de discriminar, porque eu não posso, né? Para que as pessoas entendam a minha luta, para que as pessoas agreguem o meu movimento, eu preciso falar com elas, independente da cor, né? Então, eu preciso falar com o branco, com o preto, com o amarelo, com o índio, eu preciso falar com todo mundo. Falando, é tão profundo, faz tanto sentido para a gente, porque a gente está trocando conhecimento aqui. Sim. E aí, quando você fala isso, me remete à minha infância, lá com a minha mãe solo também. Eu fui criada sem pai. Eu já contei toda a minha história, né? Comecei a trabalhar muito cedo, então as pessoas acham que a vida da gente sempre foi uma beleza. Sempre foi flores. Ainda é, né? Porque as pessoas pensam que a gente está sempre... assim, porque eu cheguei até aqui, que, gente, não, é uma luta diária. Sim. Primeiro por a gente ser mulher, né? Você sabe que a condição nossa, a gente tem que matar um leão por dia. Sim. E a gente é maioria. E ainda a gente se faz minoria na sociedade. Sim. Porque mulher não vota em mulher, mulher não apoia a mulher. Isso é fato, não tem jeito. E é difícil mudar a cabeça da mulher machista. Sim. E a gente tem muitas mulheres machistas. E outra questão também, a gente está falando da questão negra, preta, a gente está falando do índio, a gente está falando do homossexualismo também, né, das violências que acontecem contra as mulheres, independente de raça, de status, de dinheiro, de qualquer que seja a condição dela. Sim. A violência, ela está presente e é uma violência que está crescendo cada vez mais. Sim, né, exatamente. Vera? E ela não tem, né? E se a gente não tiver uma irmandade, se a gente não se ajudar, eu sempre faço a referência das Marias, que eu brinco e falo quando eu vou apresentar alguma coisa, que eu falo assim, gente, vocês são mais de 600 mulheres. Um post que é colocado lá do evento das Marias, se cada uma de vocês curtir, compartilhar, comentar, olha para quantas pessoas vai chegar esse post. E outra coisa, para quantas pessoas vai haver uma transformação de qualidade de vida, de socialização, de pessoas que estão sendo curadas através de atividade física. Eu sempre falo isso porque é uma referência de uma coisa que começou com um grupo de amigas de 9 mulheres e hoje a gente tem esse batalhão de mulheres. Eu conhecer. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que eu participo, apresento eventos dela, eu falo assim, se vocês apoiassem o próprio evento, o movimento que vocês participam, nossa, vocês já estariam na Globo lá, sendo o destaque do Globo Esporte, do Fantástico, mas por quê? Não tem essa irmandade. Falta essa sororidade, né? Essa por exemplo, eu sempre falo, se todo mundo que olhasse os meus stories, curtisse um post, que eu vou colocar o nosso lá, da nossa foto, contando da sua entrevista, seria tudo de bom. Sim. Gente, não custa nada, mas hoje em dia é uma sociedade hipócrita, cheia de inveja, não é verdade? As pessoas não querem ver a outra bem. Mas ela tem que estar aqui. Se ela estiver aqui, já não está. Tem que ser daqui para baixo. Gente, bobagem, vamos parar com isso. Mas você sabe que eu tenho um questionamento muito, uma reflexão muito... eu não sei se é estranha nesse sentido, mas eu penso que, por exemplo, por que eu preciso, ao invés de curtir, né, um post seu da Ludmilla, que é aqui da cidade, que eu conheço,
E Não, tudo. ele vai curtir Aí eu de vou outra pessoa. eu vou curtir de um artista famoso. Isso, que não então precisa. as pessoas elas, né, fortalecem as pessoas que já estão lá em cima. E quem está aqui não valoriza. Não valoriza, isso é muito estranho, né? Muito, E a muito. mesma coisa eu falo com relação às mulheres do movimento. Ah, mas tá interessante, né, quando você vê, por exemplo, uma Isa, você vê agora até, né, a Margarete Menezes, né, enquanto, né, ministra, mas quando é que eu, Lúcia Vera, vou poder chegar nessas mulheres? Né? Esse trabalho que eu faço, eu gostaria muito de algum momento poder falar, mas eu queria ter esse acesso, esse espaço. Isso é muito difícil. Então, é isso que você está falando, quem está lá em cima, está lá em cima. Não e nós quer que estamos deixar aqui, a gente subir. É muito complicado. E é muito difícil. É o que eu estou falando, a gente tem que matar um leão por dia, você tem que estar galgando, você tem que estar assim, a gente tem que se dar as mãos, um ajudar os outros. Né? E eu acho que é isso, né? principalmente as mulheres, porque nós somos maioria, gente. A gente poderia mudar o cenário nosso do Brasil na hora da votação. O voto está aqui na nossa... Mas a gente faz tudo ao contrário. Aqui é um desabafo. Eu falo que aqui é um programa que eu tenho total liberdade de falar o que eu penso, conto um pouco das minhas referências, das minhas frustrações, das minhas loucuradas, porque eu acho que é legal isso. Porque às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, ela tem uma vida perfeita, nossa, ela é, né, loira, não sei. Não é nada disso, não, gente. Eu tenho tudo problemas, certo, né? eu sou doente, a gente tem que fazer tratamento, a gente tem que fazer atividade física, tem dia que você não tem vontade de levantar da cama, e você tem que levantar, sacudir a poeira e vamos que vamos, porque ninguém vai pagar nossas contas. Não é verdade? Então, assim, o meu trabalho é igual de todo mundo. A diferença é que eu estou aqui na frente das câmeras me expondo. Mas o trabalho é igual de todo mundo, não é? Tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que falar direitinho. Quando falo errado, vocês me corrigem, vocês me criticam. Mas esse é um processo. E é assim que funciona. Exatamente. E aí, o que mais critica a gente, quem é? Não são mulheres? As mesmas, não são as mesmas? Porque são as que estão sempre mais, né, envolvidas ali, né? Estão mais envolvidas. Isso é muito ruim, né? Isso é péssimo. Poderia ser diferente. É uma doença. É uma doença. E eu falo que a gente precisa mudar, né? E mudar a estrutura é muito difícil. Porque a cabeça das pessoas, ela já vem, né, de um passado com um histórico que tem que ser assim, assim, e a gente não vai mudar. Né? E a gente precisa mudar. Eu creio, né, que essas novas gerações já estão diferentes. Já estão vindo com outro pensamento. Né? Outro dia, em uma das oficinas que eu fiz, até fiquei muito, muito feliz, que encontrei uma mãe, uma senhora que estava na oficina, e aí ela me contou, olha, acho que você já esteve com a minha filha numa escola, isso para mim é muito importante, a gente vai falar depois, né? Lá na Padrão. E aí essa filha dela, hoje em dia está fazendo medicina no intercâmbio. E aí eu falei, gente, que coisa, né, mais bonita. E aí ela falou assim, essa minha filha, por exemplo, ela já não vai sofrer o que eu sofro calada. Porque ela pode sofrer, mas ela fala. E aí isso é importante, né? É importante ter voz, né? Ter voz e ter escuta, né? Porque eu acho que não adianta, a gente precisa ter a escuta, ela é necessária. As autoridades têm que estar sempre atentos, né? Ela é muito necessária, isso, né? É muito necessária. Vamos mostrar as bonequinhas, a Baiomir? Vamos lá, Sandrinho? As bonequinhas que ela confecciona. Olha que coisinha mais linda. Essa aqui é uma mini bonequinha. Vamos pegar a grande. Essa é a mini. Agora você está fazendo a mini. Que coisinha porque linda. Essa daí eu fiz bem pequenininha, porque eu ainda faço menorzinha que eu faço brinco. Ai, que belezinha. Né? E aí eu pensei em trazer para as pessoas verem, porque quando eu conto a história, eu falo que as bonecas eram pequenininhas, eu falo, essa pequenininha, eu falei, eu vou fazer uma pequenininha para eu levar. E é uma coisa também que a gente pode falar rapidinho, porque o nosso tempo já se esgotou. Meu Deus. Que até pouco tempo não tinha boneca preta no mercado. Não só faziam tinha. bonecas brancas e sempre com o mesmo padrão. Sempre com o Deixa mesmo eu pegar padrão. a grandona aqui. Eu amo. Gente, olha que coisa mais linda essa aqui. Ai, Lúcia, linda essa. Então olha, a gente vai tomando, eu fui tomando gosto, né, para fazer as bonequinhas, né? Comecei e é uma terapia, né? É uma terapia. Então, se você quiser
uma bonequinha dessa, você pode entrar em contato com a Lúcia Vera, ou pode entrar em contato conosco aqui, que eu passo o contato dela, e vocês negociam e acaba ajudando a nossa empreendedora também. A gente acaba empreendendo, né? Lógico, isso aqui é empreendedorismo eu queria puro. eu queria até ter mais tempo para fazer as minhas bonecas, né? Mas é uma coisa que quando eu faço, sento ali, passo o dia, amo. Lúcia, olha, nosso tempo acabou, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Como eu gostaria também de ver mais mulheres na política, mais mulheres no comando de muitas empresas, de cargos de alto escalão, que ainda falta ainda. Sim. Principalmente vocês que buscam, que lutam, né? Você que já foi candidata a vereadora em Poços de Caldas, né, Lúcia? Já fui candidata. E eu acho que é necessário, né? E eu acho que é muito importante, né, que as mulheres... Porque você vai trazer uma coisa que você vivencia para a política. Então é importante que as mulheres, né, se entendam dentro desses espaços, né? Os espaços de poder, elas são muito importantes que nós estejamos lá também, né? Para que a gente tenha esse olhar, para que a gente leve o nosso olhar, as nossas reflexões, as nossas pautas, demandas. Isso. Eu acho que a gente precisa estar ocupando todos os espaços. Já está acontecendo, mas eu acho que precisa mais. Avançar mais. Sim. E ser um avanço mais acelerado, e que essas mulheres pretas, elas se empoderem disso, né? E que estejam lá, sempre à luta. Né? E aí eu quero falar aqui, quero deixar então, né, eu já falei sobre o Ubuntu, né, que eu sou porque nós somos. E aí tem uma outra palavrinha que é um cumprimento, né, que é Sawubona Chicoba. Né? Eu te respeito, eu te valorizo. E Chicoba, ele responde, né? Então, eu sou importante para você. Então, eu acho que é isso. Quando eu entendo o ser humano enquanto ser humano, as coisas mudam e fluem. É o que a gente precisa, né? De mais empatia, de mais amor na nossa sociedade. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Com certeza vai voltar. A gente já está com um novo projeto chegando aí, está no forno. E você vai vir, a gente vai falar de outras questões também que nós não conseguimos falar aqui, porque é um bate-papo, não é uma entrevista, né? Você já me conhece. Fiquei muito feliz de você ter aceitado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, que você tenha bastante saúde, bastante energia para levar um pouco desse movimento negro, movimento preto, né? Falando um pouquinho das manifestações culturais que você está sempre ligada. E você pode contar conosco, sempre que quiser e puder. Eu que agradeço muito, Lúcia, você sabe que você está aqui no meu coração, você tem o cantinho que é seu aqui, né? Uma coisa que, aquela coisa de empatia, né? Acho que desde a primeira vez. Então, eu acho que você sempre me deixou muito à vontade. Eu agradeço muito a você, a TV Poços. É um prazer sempre estar com você. Olha, gente, então, mais uma vez, muito obrigada. Esse programa vai ao ar sempre ao sábado, às 2h30 da tarde. E depois essa entrevista fica no nosso YouTube, disponível para você. Logo mais, antes do Telefatos, tem a TV ADEFIP também, sempre com programas inéditos. A ADEFIP, que tem 35 anos aqui em Poços de Caldas, e a gente está sempre falando também de uma instituição importante aqui em Poços, que atende pessoas com deficiência. E na segunda-feira estamos ao vivo, eu e Sandrinho Tanaka, a partir das 10h30 da manhã. Gente, um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e a gente se vê. Tchau!